gente, pode chegar, chega aí. Fica à vontade, casa sempre toda sua. E aí, como é que tá você aí do outro lado? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que foi seu final de semana? Deu pra curtir? Deu pra descansar? Pois olha, vem pra cá que o nosso Chega Aí já tá no ar, ao vivo pra todo o Maranhão, na nossa segunda-feira. E pra começar a semana muito bem, eu não posso ficar aqui sozinha, largada. Não, gente. Tenho que ter sua participação. Você aí do outro lado, os nossos internautas podem ficar super conectados através da nossa fanpage, você já sabe, né? Acessa lá facebook.com/programa.chegaí. Você pode participar à vontade, deixar aquele alô para quem você quiser. E hoje tem promoção, tá? Vamos começar com o pé direito a nossa semana. Bate o pezinho assim no chão. É, gente, quem participar já concorre a ingressos para curtir aquele cineminha esperto, fechado? Turma, olha, nosso programa de hoje tá cheio de coisa boa, quer saber? Eu fui lá no Festeja, conversei com várias atrações do festival e você vai acompanhar tudo daqui a pouquinho, tudo que rolou por lá, os melhores momentos, os artistas, claro, a gente teve a prioridade, né, ali de bater papo com eles, saber todas as novidades, daqui a pouquinho você de casa vai conferir. Mas olha, para começar, nós vamos falar aqui de um assunto um pouquinho desagradável, principalmente o cheiro. Vem cá, meu filho, você sofre de chulé? Soa forte? A conhecida CC, né, gente, aquele odor excessivo nas axilas. Olha, todo mau odor corporal é chamado pelos médicos de bromidrose. Esse, gente, é um fenômeno natural, né? Isso é um fato, a gente transpira sempre a todo momento. Mas claro que dependendo da intensidade, isso pode ser um tanto constrangedor. E aí a gente vai agora descobrir as formas de tratamento ou até mesmo de prevenção. Quem vai tirar todas essas dúvidas aqui com a gente é ela, a dermatologista Eline Weba. É a minha primeira convidada de hoje. Pode chegar, Eline. Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa casa. Por favor, você pode ficar aqui à vontade junto com a gente. Bom, Eline, vamos lá. Primeiro a gente quer entender que a gente transpira sempre a todo momento, isso é um fato, né? Agora, que horas que esse caminho aí, esse percurso é desviado e que a coisa se torna realmente um problema? Então, boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Então, todo mundo transpira, isso ocorre pela glândula que a gente possui, glândula sudorípara. A gente tem dois tipos de glândula, que é uma que está no corpo todo e outra que é mais localizada, que se desenvolve a partir da puberdade, geralmente dos 8 a 14 anos. Por isso que é a partir dessa fase que a gente começa a notar esse mau cheiro, principalmente adolescente, e é mais comum nos homens. Então, quando é que a gente percebe, já que todo mundo transpira? Quando algumas pessoas elas têm uma quantidade de bactérias na pele acima do normal. E essa bactéria ela começa a fazer a degradação do suor. Essa degradação ela tem um cheiro ruim. Ela libera gases voláteis com cheiro ruim. Então, é a bactéria da pele junto com o suor. E como é que a gente faz para evitar que tenha, por exemplo, uma proliferação dessas bactérias na pele? Em primeiro lugar, uma boa higiene, né? Para quem tem essa tendência, sempre tem que ter uma boa higiene, lavar as axilas 2 vezes por dia com um sabonete que seja antibacteriano durante o banho. E também evitar o suor, porque tem que ter os dois fatores juntos. Aí, para evitar o suor, evitar locais muito quentes, abafados, roupas sintéticas, usar desodorantes antiperspirantes, tudo isso facilita. Inclusive, cada vez mais a gente vê desodorantes com novas tecnologias, Isso, né? isso. E promessas nesse sentido, de que você bloqueia a transpiração naquela região onde está sendo aplicado. Isso pode trazer consequências? Não, não traz consequências. Pelo contrário, só benefícios, porque o que acontece? A gente pode fazer isso com desodorantes que compra em farmácia mesmo, várias formas manipuladas e até mesmo o Botox, a toxina botulínica, é uma das armas para hiperidrose, que bloqueia durante 6 a 8 meses aquela secreção. Isso é para quem tem grande intensidade. Em grande intensidade, né? Porque todo mundo tem, né? Qual a diferença entre uma pessoa que tem bromidrose e a outra não? É a quantidade de glândulas, geralmente essa pessoa tem mais glândulas, e o tamanho, geralmente ela é maior também. Agora, aí são duas situações distintas. Tem gente que tem uma transpiração excessiva, Isso. né? Já fica com aquela pizza ali debaixo do braço, né, Beijão? Fica com aquela pizza debaixo do braço, já fica realmente com... visivelmente você consegue perceber que há um suor excessivo. Mas tem gente que é mesmo o odor excessivo, né? O mau odor que realmente incomoda. São duas situações distintas, São duas situações né? diferentes, mas que muitas vezes andam juntas. Nem sempre, mas muitas vezes andam juntas. E no caso do mau odor, é principalmente pela proliferação de bactérias. Aí tem que usar também pomadas antibacterianas, a gente usa. Evitar deixar pelo nas axilas, porque o pelo, a bactéria ela gruda ali, então fica com um cheiro pior também. Evitar usar a mesma roupa. Usei uma roupa porque o suor seco também acumula o cheiro.
É verdade. Então, essas pequenas atitudes aí já Isso. podem reverter essa situação, bastante, né? Agora, uma outra situação que eu acho que é interessante a gente falar, a questão da alimentação, de repente, algum medicamento que a pessoa esteja consumindo, isso também pode influenciar? Também, as pessoas muitas vezes pensam que é mito, mas não é. Uma alimentação muito rica em alho, em pimenta, curry, que é aquele tempero, tudo isso... Tudo muito forte, né? Cebola, quando é muito forte, isso também influencia no mau odor. Então, também, quem tem isso tem que ter o cuidado também com a dieta. Olha só, então, para quem achava que era só o hálito que ficava comprometido, não é. se engana. A transpiração também vai eliminar um pouco desse cheiro forte. Isso. Agora, existe também algumas receitinhas caseiras do tempo de vovó, que principalmente usa, por exemplo, achava que usar o limão pode ajudar a evitar esse odor excessivo. De fato, isso tem procedência ou não? Olha, ajuda só naquele momento, não é uma coisa que vai realmente resolver. Né? Para resolver tem que controlar a oleosidade e tem que matar aquelas bactérias. Não todas, porque a gente tem bactérias no corpo inteiro. Então, realmente, com essas medidas básicas que eu falei aqui, que você pode fazer em casa, não resolver, aí tem que procurar o dermatologista, porque aí a gente tem fórmulas, tem outras coisas que podem ser feitas. Agora, não só esse suor excessivo na própria axila, mas também existem outras regiões do corpo também que a gente pode ver isso com muita facilidade. Isso. Por exemplo, o pé, a gente sofre com bendito chulé. Com bendito chulé. O que outro ponto, por exemplo? Eu já vi, por exemplo, tem gente que tem uma transpiração excessiva nas mãos, né? Só que geralmente nas mãos não fica com mau cheiro, porque não fica abafado. No pé fica com esse mau cheiro porque fica abafado, a gente usa sapato, meia. Aí a umidade favorece a proliferação de bactérias. Aí na mão não. É só mesmo a transpiração, não tem as bactérias. Inclusive então, tem gente que goteja assim, né? Uma quantidade incrível de tem gente que sofre muito com hiperidrose, que é essa transpiração excessiva nas mãos, na axila, na testa, é um local também muito comum. Aqui no buço, né? Tem gente que também tem uma transpiração tem intensa. Cirurgia também que resolve, tem a toxina, como eu já falei. E a cirurgia definitiva resolve por um bom tempo. Muita gente não gosta, às vezes, de optar pela cirurgia porque pode dar uma hiperidrose compensatória. Ou seja, desvia para outro local. Olha só, então além do tratamento, por exemplo, do Botox, como você já citou, e da cirurgia, existem outros tratamentos alternativos também? Tratamentos alternativos que são fórmulas que a gente manda manipular ou então que já vem pronto, principalmente a base de cloridrato de alumínio, que é antitranspirante, e aí também junto com outras medicações que a gente faz para bloquear essa transpiração. Só que tudo isso é algo que a pessoa vai ter que ter um cuidado constante, né? Porque se ela tem aquela tendência, ela vai ter que ter sempre essas medidas. Olha, tem que ficar sempre então ali com uma manutenção, né, para que evite que o problema volte. Isso. Agora, eu acho que uma outra dúvida que de repente pode ser do pessoal de casa é se você pode passar esse problema para alguém. Porque aí tem, né, muita gente escuta, eu não vou usar roupa de outra pessoa, não vou usar meia de outra pessoa, para evitar que esse odor passe. Isso passa ou não passa? Isso não passa. Se você usar uma roupa que está com aquele cheiro, você vai ficar com aquele cheiro na hora. Naquele momento. Naquele momento. Depois que você tomar banho, você não vai adquirir as bactérias daquela pessoa, porque é a flora dela, entendeu? Se você tivesse os cuidados normais de higiene, de tudo, você não vai adquirir a bactéria dela. Então, nem mesmo chulé, nem mesmo chulé, nada. Agora, tem aqueles sapatos que no sapato acumula mais chulé, porque é feito de plástico, de borracha, porque tudo isso evita com que haja uma transpiração. Eles são mais isolantes. Então, o pé não transpira, então aí favorece a umidade. Então, às vezes, o cheiro está no sapato e se você usar, vai adquirir no seu pé. Olha só, gente, importante ver essas dicas e é importante a gente falar sobre isso. Agora, uma outra coisa que eu queria saber é a questão do suor emocional. Tem gente que quando está numa determinada situação, né, que se sente ali muito desconfortável, enfim, tá nervoso, aí você já viu a apresentação de um suor excessivo. Isso. Num caso como esse, o que podemos fazer? Bom, nesse caso, também são as mesmas medidas de toxina e cirurgia. E também medidas comportamentais, da pessoa aprender a tentar se controlar em uma situação de nervosismo, porque o que acontece? São liberados hormônios e aí a pessoa libera suor pela pele. Então, são as mesmas medidas que a gente toma para os outros casos. Então, realmente, quem comanda é aqui em cima, né? Aqui em cima, você precisa ter um certo controle para evitar esse tipo de situação, porque, de fato, é bem constrangedor, né? Com certeza. Agora, no caso da cirurgia, por exemplo, o que de fato é retirado durante uma cirurgia como essa? O que é feito? Não, é feito um bloqueio.
é feito um bloqueio das fibras que inervam aquela glândula. Então, porque tudo no nosso corpo é inervado por neurônios, por nervos, então eles bloqueiam esse nervo que aí faz com que a glândula Ou seja, não chega a retirar aquela glândula. Não chega a retirar. Só mesmo faz um bloqueio. Um bloqueio. É feito pelo cirurgião torácico. Entendi. O cirurgião torácico que faz. E numa situação de uma compensação, isso vai de organismo para organismo? De organismo para organismo, mas aí, infelizmente, a compensação é que não tem como tratar mais como cirurgia, porque já desviou, entendeu? Aí poderia tratar com outras formas, que seriam as fórmulas de passar e tudo mais, e outras medidas. Maravilha, gente. Olha, eu quero agradecer muito, Eline, a tua presença eu que junto com a gente. Obrigada mesmo. É um prazer. É um assunto interessante que eu acho muito válido a gente tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Mas, ó, a gente vai pro intervalo bem rapidinho, chega aí, tá de volta já já. Hoje é segunda-feira, a semana tá só começando e quero sua participação junto com a gente. Lembrando que hoje, quem participar na nossa fanpage, bastou deixar lá o seu recado, eu lendo ou não, você já concorre a um par de ingressos para curtir um cineminha bem bacana nesse começo de semana, tá bom? Eu vou pro intervalo, volto já já, segura a onda, chega aí.